E isso pode ser feito de uma maneira bem complicada, não uniforme, de modo que não haja compensação. E você acaba criando densidades volumares de carga dentro dessa peça e densidade superficial de carga na superfície desse dielétrico. Só que elas vão ser chamadas de densidade volular de carga ligada ou carga de polarização e densidade superficial de carga ligada ou carga de polarização. Agora, se eu chamar a região ocupada pelo dielétrico, na borda, a superfície dele, eu gosto de chamar de derrome. Nós temos o seguinte, que a carga total desse cara continua sendo o quê? Nula. Então, uma coisa muito importante é isso que está aqui, ó. Sigma P, PA, na borda, mais integral de Rho P. Vou botar um Vzinho pequeno para não parecer que é V de potencial na região. Isso aqui tem que ser zero. Isso aqui é uma coisa, uma característica da carga ligada. A carga ligada total é nula. O que saiu de um lugar vai para outro, de forma que quando você soma todo mundo, continua tendo aquele zero, ok? Bom, que horas são, mais uma vez, por favor? 11h45. Dito isso, vamos analisar um exemplo simples, bem simples. E novamente vamos para o nosso capacitor de placas quânticas. Vamos imaginar, o meu desenho está exagerado para facilitar a explicação. Então nós tínhamos aqui as cargas livres lá no condutor. Eu vou chamar esse cara, eu chamava antes de sigma, eu vou chamar de sigma mais, que é o sigma que está na placa positiva. Esse cara é positivo. E aqui é o sigma menos, que é igual a menos o sigma mais. Okay? Isso aqui é o nosso capacitor sem ninguém dentro. E eu sei qual é o campo criado por essas cargas. Era sigma mais sobre epsilon zero apontando para cima, certo? Nós usamos isso hoje, inclusive. Só que agora eu tenho uma peça aqui dentro. Eu tenho uma peça de um dielétrico. Isso aqui então tem um dielétrico preenchendo totalmente as placas desse capacitor. E aí o que acontece é que nesse caso o campo era uniforme, certo? Imagina uma peça também feita de um material homogêneo. Então, dá para perceber o seguinte, que não haverá, nesse caso, acúmulo de carga aqui dentro. Porque tudo que você tem um volumezinho qualquer, tudo que entrar por aqui vai sair do outro lado. O campo é o mesmo em todos os pontos. Então, a resposta desse dielétrico é a mesma. Agora, vai acontecer exatamente o que eu falei com as minhas mãos. Vai sobrar carguinha lá em cima e vai sobrar carguinha de sinal oposto aqui embaixo. Certo? Aqui em cima vai sobrar carga com que sinal? Positivo. Então, vou desenhar aqui. Ó. Só que, em geral, esse cara é mais fraquinho do que o outro. A carga de polarização vai ser menor do que a outra. E aqui sobra carga negativa. Então, em azul, eu vou dizer que tem um sigma de polarização mais, que é o cara positivo aqui, e tem um sigma de polarização menos, que simplesmente é menos o sigma de polarização mais. Ok? Então, isso é o que acontece quando eu preencho o capacitor com um dielétrico totalmente, um capacitor de placas planas, paralelas. Agora eu pergunto para vocês, qual é o campo dentro do dielétrico? Ora, campo num ponto do espaço qualquer é a soma dos campos, o princípio da superposição. Então, eu tenho o campo era sigma mais sobre epsilon zero Z chapéu. Essa contribuição de quem é?
da carga do capacitor, certo? Botar no dielétrico ali não altera a carga do capacitor, certo? Depois, qual é o campo gerado por essas cargas de polarização, por essa distribuição superficial de carga de polarização? No sentido para baixo vai ser menos sigma P mais sobre Y0 Z chapéu, certo? Esse é o campo total. Só que esse campo total, como observado por Faraday e por Cavendish, ele vale quanto? Desculpa, eu esqueci de comentar o seguinte, só aqui rapidinho. A capacitância, ela foi de C0 para C igual a kappa C0, certo? Isso foi o que eu falei. Agora, no cara de placas paralelas, você sabe que capacitância é Q sobre V, certo? A carga Q do capacitor, ela não se altera quando você coloca a lâmina dielétrica. Então, para esse cara ficar aumentado pelo fator kappa, significa que aconteceu o que com esse V? Diminuiu pelo fator kappa. Mas o V não é campo vezes distância. Então, se o V diminuiu, o campo o quê? Não, diminuiu. A DDP aqui diminuiu. DDP é campo vezes distância, essa distância não mudou. Então, o campo também diminuiu. Então, repetindo, aquela observação de que a capacitância aumenta pelo fator kappa já nos permite dizer que o campo diminui por esse mesmo fator kappa. O potencial diminui pelo mesmo fator kappa. Então, o V é o V0 sobre o kappa. E o E é o E0 sobre o kappa também. Certo? Chamando de zero sem a lâmina dentro. Ok? Isso eu devia ter dito um pouquinho antes, porque aqui eu já vou usar. Ó. Esse é o campo E0, sem a lâmina lá dentro. Com a lâmina, tem um campo para baixo, está enfraquecido. Está enfraquecido de quanto? De acordo com a observação, 1 sobre kappa do campo original. Tá certo? Então, repetindo, quando você coloca aquela lâmina, você acaba alterando um pouquinho a distribuição de cargas aqui dentro, e nesse exemplo bem simples, sobra uma carguinha positiva ali, um sigma de polarização positivo, e um sigma de polarização negativa aqui embaixo. Essas cargas em azul criam um campo para cima ou para baixo? Para baixo. Tinha um campo para cima branco. Poderia desenhar aqui uma setinha aqui, ó. Seria o campo E0. E tem um campo azul mais fraquinho para baixo. Aqui, ó. O E0 aqui. Esse é o E0. E esse é o campo. Esse aqui é o campo criado pelo dielétrico. Botou o dielétrico, ele se deforma um pouquinho, altera suas cargas, de modo a enfraquecer o campo que existia. Enfraqueceu por quanto? Pelo fator kappa. Por quê? Porque a gente aprendeu que a capacitância ficava multiplicada por kappa, quando o capacitor era totalmente preenchido pelo dielétrico. Isso faz com que o campo fique diminuído por esse fator e a DDP também. Bom, se esse vetor é igual a esse, todo mundo está na direção Z, basta igualar suas componentes. Então eu posso apagar o Z nessa brincadeira. Eu posso levar a polarização para um lado e o resto para o outro. Então, da equação de cima, eu tenho o seguinte: passa esse cara para o lado de lá, eu tenho sigma P mais, e olha, isso aqui pode cancelar todo mundo. É igual a sigma mais 1 menos 1 sobre K. Ou seja, eu consegui descobrir quanto é o sigma de polarização que aparece na superfície superior e inferior da lâmina, que é o outro é menos esse, sabendo quanto que tinha antes e sabendo quem que eu coloquei lá dentro, se é água, vidro, quartzo,
escrever assim, o sigma de polarização na parte positiva é esse cara, kappa menos 1 sobre kappa. Aqui vocês podem até tomar dois limites. Se o kappa é igual a 1, o que acontece? 0. Kappa igual a 1 significa que aqui dentro você tem vácuo. Então não tem sigma de polarização nenhum para enfraquecer campo nenhum. É um capacitor sem ninguém lá dentro. E o kappa para infinito, quer dizer, um cara que tem um kappa que tende a infinito, ele se polariza tanto que ele tem as cargas livres. É o limite do condutor. Então, kappa para infinito, você teria a paz desse 1, isso aqui cancela, e você acaba tendo uma carga de polarização que seria igual a outra carga lá e acabaria anulando o campo. Você preencher isso aí com um condutor, vai ficar todo mundo na mesma diferença de potencial. Bom, então aqui nós escrevemos o sigma mais em termos desse cara. Vocês podem também, já vou terminar a aula, então vou escolher um bom momento para terminar. Vocês podem também escrever o sigma em termos do campo total, tá certo? O campo total é esse cara. Então, esse sigma P mais, vocês podem escrever assim, ó, sigma mais, vamos dividir e multiplicar por epsilon 0. Esse kappa eu vou trazer para cá, e aqui vai ficar kappa menos 1. Eu apenas peguei essa expressão, multipliquei e dividi por epsilon 0 e trouxe o kappa para a esquerda aqui. Quem é esse cara daqui? Esse é o campo total. Esse cara é o E total. É o E total. É o E que existia devido às cargas do capacitor, enfraquecido pelo próprio campo do dielétrico. Porque, gente, quando você só tinha um capacitor, tem um campo criado pelas cargas do capacitor. Quando você coloca um dielétrico, ele se polariza, altera as suas distribuições, carga, ele gera um campo que tem que ser somado. Um campo que já existia para dar um campo total. Então tem uma relação interessante que é o sigma P mais, ele é epsilon 0, kappa menos 1, vezes o campo total. Porque uma coisa que é sutil também, você